Olá pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Estudando aí nessa reta final? Faltam 20 dias, né pessoal? Em torno de 25 dias para a prova da CGE Santa Catarina. Estão preparados? Bom, hoje tá pessoal, vou comentar um pouco, até vamos abrir aqui nosso edital, né? Nosso edital de auditoria. Nós temos aqui várias partes que eu já cumpri e demonstrei nos vídeos desse canal, que estão aqui na playlist de auditoria, né? Controle interno, auditoria de conformidade, gestão de risco, materialidade, exame e avaliação, os tipos de riscos, matéria de planejamento. E agora eu vou comentar um pouco sobre esses pontos aqui, ó, que são pontos que estão também na instrução normativa. Reparem aqui embaixo, Manual de Orientações, Instrução Normativa CGE 1 de 2021. Então eu vou comentar sobre esse manual, que também está na parte de cima, nota de auditoria, solicitação de auditoria, evidências e classificações. Então nesse vídeo, pessoal, eu vou comentar um pouco sobre essa instrução normativa relacionado a processos que estão dentro do CGE, que é a nota de auditoria, solicitação de auditoria, evidências, tá pessoal? Então fazem parte aí do escopo da operação de vocês, futuros auditores, e que caem na prova. São 11 questões ali, fundamentos de auditoria governamental, que podem cair, tá bom? Então deixei aqui os pontos principais que estão nessa instrução normativa que vocês precisam saber. Então, ofício de formalização, ofício de apresentação de equipe, reunião de abertura, solicitação de auditoria, a nota de auditoria que está destacado no edital, reunião para apresentar resultados e as evidências, tá? Então, o primeiro aspecto, né, pessoal, nem precisa decorar. Vários pontos dessa instrução normativa, vocês têm que entender o contexto. Então, quando você vai fazer um trabalho de auditoria, o primeiro passo é formalizar, né, pessoal, formalizar o trabalho. E como membro da CGE, da Controladoria Geral do Estado, você deve, né, sempre tratar com respeito. É isso que aborda a instrução normativa, para com a unidade auditada, com quem você está auditando. E assim, né, pessoal, formalizar ao dirigente máximo dessa entidade que você vai realizar a auditoria. E caso, né, seja parte do planejamento, você requeira documentos. Esse é o primeiro passo, então, fazer o pedido endereçando, né, ao dirigente máximo da entidade. Depois vai ter uma reunião de abertura, tá, pessoal, que é destacado na instrução normativa com o dirigente máximo. Então você vai encaminhar um ofício, né, avisando, comunicando a data, solicitando documentação se necessário e marcando essa reunião de abertura. E sempre vai ser informado o objetivo da auditoria. Então estamos indo aí por isso, para fazer uma auditoria de folha, uma auditoria de eficiência do ponto X, do ponto Y. Então tem que ser informado o objeto de auditoria, os responsáveis e supervisores. Tudo isso é avisado dentro aí, então, da apresentação e também, né, tanto do ofício de formalização do trabalho e também é comunicado na reunião de abertura. Depois a instrução, ela comenta mais sobre a reunião de abertura. E nessa reunião é basicamente uma apresentação do auditor para a unidade auditada. Então, por exemplo, você está auditando a parte de infraestrutura do Estado. Então, você vai lá auditar o DINFRA, você como auditor de controle interno. Ou você vai auditar uma entidade estatal, uma empresa estatal. Então, tudo isso, né, pessoal, você vai ter que fazer uma reunião e comunicar, tá? Um ponto importante é que o coordenador da equipe de auditoria, que é o responsável aí pela ata de reunião. Então, o coordenador de equipe é o responsável pela ata da reunião e vai registrar os pontos principais aí do que aconteceu, tá? Bom, agora o ponto que está marcado no edital, solicitação de auditoria. O que é essa solicitação, pessoal? Olha só, documento utilizado pela AGE para solicitar à unidade auditada a apresentação de documentos, de informações e de esclarecimentos
Então, a solicitação de auditoria é basicamente o quê? Estou solicitando informações para poder aí, né, pessoal, iniciar a auditoria ou até durante e continuidade da mesma. Então, sempre que você precisar de informações, você faz o quê? Uma solicitação de auditoria. Pode ser emitido antes, durante e depois do desenvolvimento dos trabalhos de campo. Outro ponto, deve ser estabelecido prazo para atendimento das solicitações. Então, você, por exemplo, quer informação dos trabalhadores do ano de 2022 da entidade auditada. Você vai ter que fazer uma solicitação. Um ponto importante que a norma destaca é que você deve dar prazo para que seja cumprido, para que a unidade, a entidade auditada, consiga as informações, né? Então, esse é outro ponto de destaque. É claro que o próprio nome já ajuda a identificar solicitação. Você está pedindo informação, solicitação de auditoria. É quando a gente pede informação para a entidade auditada. Então, gravem, né, pessoal? Que esse é bem fácil aí de conseguir lembrar. Outro ponto que destaca a instrução normativa é que a equipe de auditoria deve sempre manter contato presencial. Então, ele destaca que é interessante também, né, ter esse contato presencial e não apenas online, via e-mail, né? E reiterando, sempre tudo documentado. Na auditoria, a documentação é muito importante. Vai para o nosso arquivo, os nossos papéis de trabalho, como nós chamamos aí na auditoria. O segundo ponto, que é muito importante desse vídeo, então a solicitação de auditoria e a nota de auditoria. Então gravem aí esse segundo objeto que está destacado no nosso edital. O que é a nota de auditoria? Vamos ler claramente, porque é outro conceito importante. É o documento emitido pela AGE no decorrer dos exames. Então, no decorrer dos exames, nas seguintes situações. Então, quais situações que nós temos essa nota de auditoria, pessoal? Identificação de providência a ser adotada imediatamente pela unidade auditada, de modo que aguardar a finalização do trabalho para expedir a recomendação necessária poderá resultar em danos aos cidadãos ou à administração pública. Olha só, pessoal, então quando for necessário que seja tomada uma providência. Para quê, né, pessoal? Porque às vezes, se você não fizer uma providência agora, vai acarretar um dano. Então, eu estou fazendo uma auditoria numa obra pública e é necessário que seja adotada uma providência. Então, você vai encaminhar uma nota de auditoria. Isso aqui é importante fazer porque pode ocasionar um risco de enchente, uma auditoria específica ali de eficiência, uma auditoria de um engenheiro civil. Nós temos cargo em engenharia. Então, pode ser necessário uma nota de auditoria. Outra situação, identificação de falha meramente formal ou de baixa materialidade, que não deva constar no relatório, mas para a qual devam ser adotadas providências para saneamento. Então, durante a auditoria, você observa um problema que seria interessante que seja sanado para evitar possíveis problemas. Ou não é um problema tão grave, mas que você recomenda um ajuste durante a sua auditoria. Então, você encaminha uma nota de auditoria. Então, você não deixa para o final do trabalho. Nosso relatório de auditoria, ele é lá no final do trabalho, tá, pessoal? O relatório de auditoria. Depois eu vou comentar em outro vídeo o relatório de auditoria pela instrução normativa. A nota de auditoria, ela vem antes, ela vem no decorrer dos exames. Então, se você observar um ponto que é muito importante para o cidadão, é muito importante para a administração pública, que é obrigado a informar antes, você encaminha uma nota de auditoria. Ou então, outro ponto que você considere com uma baixa materialidade, não tão impactante, mas que seja importante, né? Que seja adotado uma providência pela entidade auditada. Aí você já no decorrer dos exames encaminha essa nota de auditoria. Então são dois pontos importantes, pessoal, para vocês gravarem,
porque não é muito comum, né, essa nota de auditoria. E eu tenho um feeling aí que vai cair uma questão pedindo, tá, pessoal, solicitando essa informação. É algo diferente que pode vir aí a ser cobrado. Na sequência, a instrução normativa, e lembrando que tem um destaque específico no edital, nota de auditoria. Outro ponto importante é a questão da reunião de resultados. Então, depois que você faz a auditoria, você estabelece reuniões com a equipe, com a entidade auditada, para comentar o que você achou, o que você descobriu, quais são as suas recomendações, porque o auditor ele deve fazer as suas análises e encaminhar o feedback para a entidade auditada, para ela ajustar, para ela adequar as recomendações. Então é função da auditoria ter essa função e auxiliar, né, pessoal, na melhoria dos processos, na melhoria da eficiência do serviço público. Então a CGE tem um ponto muito importante. Além disso, se depois da reunião forem obtidas novas informações, novos achados, deve ser feita uma análise, tá, pessoal, do gerente e do auditor geral sobre essas informações. E se for necessário, deve ser feito o quê? Uma nova reunião com a entidade auditada. Então deve julgar, né? Deve ser feita uma análise se as informações que foram obtidas posteriormente são relevantes e contribuem, né, para uma necessidade de uma nova reunião, tá? E é claro que tudo isso deve ser abordado na ata da reunião, que é redigida pelo coordenador da equipe de auditoria. E para finalizar com a instrução normativa, vamos comentar sobre evidências, que está destacado também no nosso edital e também está lá na parte da instrução normativa CGE 1 de 2021. As evidências são as informações coletadas durante a auditoria, tá, pessoal? Então tudo que a gente coleta, que a gente obtém de informação e que vai ser útil para a nossa opinião, para a nossa conclusão, faz parte das evidências. Então, por exemplo, eu estou auditando a folha de pagamento de um órgão X e eu coletei várias informações dos olerites, dos recibos de pagamento, dos comprovantes de pagamento via banco, o cartão ponto que eu analisei. Tudo isso são evidências que vão suportar, né, a minha opinião. Então eu observei através dos cartão ponto que vários funcionários não tinham ponto batido, mas recebiam o seu salário integral. Então aí eu consigo observar uma evidência que corrobora que há algo errado com os descontos que estão sendo feitos na folha. Então, pessoal, as evidências são as informações que a gente utiliza para chegar numa opinião, para chegar nas nossas conclusões. Esse é o ponto principal. Quem já estudou bastante auditoria sabe, né, pessoal, que independentemente da área privada ou pública, essa é a ideia central, tá, pessoal? Essa é a ideia central. Lembrando que a instrução normativa, ela aborda que as evidências, tá, pessoal, elas devem ser obtidas para reduzir o risco da auditoria a um nível aceitável. E toda evidência deve estar muito bem documentada, organizada dentro dos arquivos aí eletrônicos ou presenciais do auditor e da CGE, tá bom? Lembrando também que as evidências devem seguir os seguintes atributos. Então gravem aí, elas devem ser suficientes, ou seja, você deve conseguir ter uma opinião através delas. Elas em si são suficientes para atestar uma opinião. Elas têm que ser confiáveis. Então você não pode ter uma informação de um caso de fraude através de uma boca de uma pessoa sem confirmar, sem fazer nenhum teste. Ou você não pode obter uma informação que não é confiável. Ah não, eu estou fazendo uma análise do concreto e estou botando que ele não é válido porque um dos funcionários da empresa falou que ele não tem consistência. Aí você chegou a fazer algum teste químico, a pedir o parecer de um auditor de qualidade ou realizar algum outro tipo de teste para validar essa informação? Então,
A evidência ela tem que ser suficiente, confiável, fidedigna, ou seja, representar a realidade. Ela tem que ser relevante e ela tem que ser útil, né? Você tem que conseguir atender a esses atributos. Então, se uma informação ela for relevante, mas ela não for confiável, então ela não é um parâmetro. Pode ser uma mentira. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo auditor e por você, né? Futuro auditor da CGE. Tá bom, pessoal? Então, gravem nota de auditoria, solicitação de auditoria e as evidências. São informações importantes aí para essa reta final do concurso da CGE. Um forte abraço a todos e até a próxima!